Sí, ahí solo me gustaría de decir bienvenido en nombre de todos acá de la comunidad de Brasil, Ariel. Tú sabes que acá es su casa y nosotros ya consideramos la comunidad que tenemos acá hermana de la comunidad tuya desde Chile, ¿ok? Y muchas gracias. Dios le bendiga por atender la solicitud nuestra ahí, por compartir con nosotros estas palabras muy ricas. Y yo creo que no quedará solamente en esta, ¿eh? Probablemente vamos a tener otras oportunidades y vamos a molestarle un poco más con este punto. Entonces, por favor, tú estás en su casa y como quiera conducir, lo haga. Estamos acá para escucharte, ¿sí? Bienvenido. Muito obrigado, Vailton, pela apresentação. Eu vou tratar de falar muito em portunhol. Mas eu tenho uma apresentação com muito português. Vou ler muitas coisas para que seja mais fácil para vocês. Tudo. Eu também estou muito abençoado pela invitação. É, todas as vezes que vocês me han recebido em seu país, em sua nação, no Brasil, estou muito contente, feliz por esta invitação. Muitas saudações também pela nossa comunidade, Venei Adon Olam, e de nosso irmão Pedro Soto. Agora vou iniciar essa apresentação que se chama Filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Vailton solicitou uma apresentação deste tema em particular para saber, conhecer como nós somos filhos de Abraão pela fé. Então vamos a ir por uma viagem através dos pactos para entender, compreender esta relação de filhos de Abraão pela fé. Diz Gálatas 3: Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Gálatas. Então, os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. A fé de Abraão, acompanhada de suas obras, é importante suas obras, não somente sua fé, mas também suas obras. A fé de Abraão, acompanhada de suas obras, justificou a Abraão, antes mesmo de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado, antes de ficar em um pacto, dentro de um pacto, ele já foi justificado, mesmo antes de receber a Torá. Antes de o pacto do Sinai, ele já foi justificado. Portanto, ter fé e agir com fé é ser filho de Abraão, mesmo sem circuncisão ou Torá. Porque a fé surgiu antes da circuncisão ou da Torá. Isso é muito importante. Ainda sem Torá, ainda sem obras, ainda sem circuncisão, as pessoas são justificados pela fé. Então, não somente os judeus são justificados
ainda também os gentios. Para conhecer um pouco mais disto, vamos a falar o significado de um pacto. O que é um pacto? As histórias na Bíblia são baseadas em uma série de pactos ou convênios, ou contratos, mas eu vou chamar pactos em geral. A forma mais comum de pacto na sociedade ocidental de hoje é o pacto matrimonial, o casamento, que envolve relacionamento, votos, parceria, deveres, responsabilidades, fidelidade permanente até a morte. Normalmente, os pactos eram chamados de tratados de protetorado. O que é um tratado de protetorado? Um governante, por exemplo, um grande rei, como poderias ser Faraó o um rei, Nabucodonosor, era uma pessoa que oferecia, que dava, que ajudava outra nação mais pequena, mais chica, mas tá bem, certo? Que era chamada uma nação vassallo, que fora um estado subordinado ou independente. Por exemplo, em um tempo, Faraó era um rei, um governante sobre Canaã. Por exemplo, Babilônia foi um governante sobre o vassallo que fora Canaã também, Israel e muitos outros povos do Médio Oriente. Quais são são os elementos de um pacto? Estos es el ABC, o mais importante de um pacto. Estas coisas. Para uma boa doutrina, uma boa apresentação da fé, uma boa interpretação das escrituras, temos que conhecer estes elementos. Primeiro, que os pactos são vinculativos entre duas ou mais partes. Neste caso, por exemplo, Abraão com Deus. Eles eram duas partes envolvidos em uma relação de pacto. Também, segundo, os pactos são intergeneracionais. Isto significa que Abraão ficava dentro do pacto, mas também seus filhos, os filhos de seus filhos, etc. O pacto que era ficado por um antepassado, um pai anterior, tinha que manter-se. Um pacto é perpétuo. Um pacto quebrado requer expiação. Um pacto era uma relação muito importante entre duas partes, muito importante. Então, não se poderia quebrantar, romper, destruir de nenhuma maneira. E se era quebrantado, tinha que ser reparado de alguma maneira. Havia que pagar um preço de sangue, muitas vezes, ou dinheiro, ou que precisavam as pessoas para reparar, reconstruir esse vinculativo entre as partes.
um pacto posterior não cancela um pacto anterior. Isto é muito importante. Por exemplo, os judeus hoje estão fora, lejos de um pacto. Eles persistem em a circuncisão, em o pacto de Abraão e o pacto de Sinai, do Sinai. Então, os pactos não cancelam o pacto anterior. O novo pacto, que é onde nós ficamos, o novo pacto, não cancela os pactos anteriores. Portanto, os judeus não estão fora de todo o pacto. Sim, poderíamos dizer que estão fora do pacto, do novo pacto, mas não fora do pacto do Abraão. É o pacto do Abraão, é o pacto do Sinai, até hoje são, se mantêm, se conservam. Um pacto estabelece a padrão para o relacionamento entre Deus e seu povo, seus filhos. Por exemplo, o pacto do Abraão estabelece o padrão para as próximas gerações, como seria o relacionamento entre Deus e Israel. A relação entre Deus e Abraão era esse padrão. Para todos os outros pactos também. 6. Tem um elemento ritual e divino. Um pacto não é um contrato simplesmente, ou um contrato somente. É também requer um ritual com muitas figuras, elementos divinos. Também requer sacrifício, sangue também. Sua estrutura contém benefícios. Esta é a estrutura mais fundamental do qualquer ou do todo pacto. Benefícios mútuos, termos e condições, fidelidade e lealdade. Esses três elementos são os mais importantes em um pacto. Benefícios mútuos, Deus, homem, termos e condições entre Deus e nós, e fidelidade e lealdade de Deus. É assim, é uma verdade nisso, mas de nossa parte. E finalmente culmina com uma refeição compartilhada, geralmente. Uma comida, como um sacrifício animal era comido pelas pessoas. Então, falemos sobre os distintos pactos. Primeiro, o pacto de Abraão. Os elementos do pacto, em geral, são 4. Instauração, onde foram instaurados os pactos, as provisões ou promessas que tem, as obrigações entre as duas partes vinculantes, e também uma sinal ou símbolo. Então, no pacto de Abraão, a instauração foi em Gênesis 12, 1, que diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia, em hebraico, lech lecha, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, em Gênesis 12, foi instituído, conformado o pacto, o anunciamento do pacto. As provisões ou promessas estão em
Aí mesmo, em Gênesis 12, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. São 7 promessas, 7 provisões do pacto, onde Deus promete a Abraão 7 coisas: grandeza, benção, proteção, também maldição para seus inimigos, também uma benção universal. Também as obrigações foram, desde o início, as promessas eram condicionais. Abraão teve que agir com fé para receber essas promessas. Não foi uma coisa rápida, automática, de um dia para outro. Abraão foi provado, foi passado por pruebas em sua vida, diferentes momentos que ele tuvo que vivir. À medida que sua fé foi continuamente testada por Deus para ver sua fidelidade ao pacto. Suas obrigações eram a fidelidade em todo momento. Quarto, 4. Sinal ou símbolo. Fica em Gênesis 17. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os de sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Gênesis 17. Então, a sinal ou símbolo do pacto de Abraão foi a circuncisão. Por todas as outras gerações em adelante. Por outra parte, o pacto do Monte do Sinai. É importante conectar todos os pactos para compreender, entender que é ser filho de Deus. Que representa, que significa. Os elementos do pacto do Sinai. Primeiro, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Em hebraico se diz Naaseh venishma. Naaseh venishma. Faremos tudo, Naaseh, o que o Senhor ordenou ou falou, venishma. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Então, quando Abraão vaja com as tabletas da lei, todo o povo aceitou, finalmente, essas palavras. Logo, depois, as promessas ou provisões foram bênçãos e maldições. Por exemplo, nós podemos ler em Deuteronômio 28, 3. Por exemplo, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, etc. Também, sobre maldições, diz: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Também, maldito quem se deleitar como a mulher do seu pai. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, etc. Muitas outras coisas. Então, bênçãos e maldições foram as promessas ou provisões do pacto do Sinai. Bendições e maldições. Também,
as obrigações do Pacto do Sinai, que o povo de Israel aceitou baixo o monte do Sinai, foram, como diz Éxodo 19. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, você será o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, você será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. As obrigações precisavam obediência, obedecer fielmente a todas as palavras de essa aliança. Todas as palavras. Então, como nós leemos, maldito quem não puser em prática as palavras desta lei, todas as palavras desta lei, todo o povo que não cumprir um mandamento, uma palavra, cai baixo maldição. Por isso, Pablo depois fala isso, porque na Torá uma obrigação foi cumprir todas as palavras. Então, como eles não cumpriram todas as palavras, o Pacto do Sinai, uma pessoa cai, termina em maldição. E a señal ou símbolo do Pacto do Sinai, diz Éxodo 31. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será uma señal perpétua entre mim e os israelitas. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança. Tábuas de pedra. Perfeito. Escritas pelo Deus de Deus. Então, qual foi a señal ou símbolo do Pacto do Sinai? O Shabat. O Shabat é a señal do Pacto do Sinai. Shabat. Depois que Moisés, ou Moshe, vaja do Monte do Sinai, ele fala os 10 mandamentos, fala depois outros mandamentos mais, e depois, ao final de seu discurso, ele termina dizendo isso. Os israelitas terão que guardar o sábado. Portanto, sábado foi a señal do Pacto do Sinai. Vamos agora a ver o pacto com Davi. O pacto com Davi. Onde foi sua instauração? Diz em Samuel 2, 7. Quando a você, sua dinastia, seu reino permanecerá para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. A Davi, Deus promete, Deus dá uma dinastia, uma casa, um templo, um reino, uma dinastia. Suas gerações serão reis, serão governantes na casa de Israel completamente. Quais foram as provisões ou promessas? Deus prometeu a Davi o reino, uma dinastia, prosperidade, herança, paz, grandeza e bênção. A Davi, Deus promete as mesmas coisas que prometeu a Abraão. Confirma os pactos anteriores. Por isso, os pactos não se cancelam. Se acumulam, vão aumentando. Em cumprimento, Deus vai cumprindo sua promessa para Abraão, mediante aos próximos pactos. Então, Davi, Deus promete o reino, uma dinastia, prosperidade, herança, paz, grandeza e bênção. As obrigações de Davi
Diz: Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. As obrigações são cumprir todas as palavras da lei do Sinai. David tinha que cumprir todas as palavras da lei que corresponderiam, que eram para ele. Para ele como rei, como judeu, como pessoa também israelita. Ele tinha que cumprir todas essas palavras e também tudo o que ele prometeu a Deus. Para que Deus cumpriera com ele todas as palavras ou promessas que anunciou. E assim, a señal ou símbolo do pacto com David foi a casa. A casa em três sentidos, em três partes. A casa da dinastia davídica, suas próximas gerações, seus filhos serão reis. Também a casa, a casa do reino de Jerusalém. Jerusalém fora reino em seu tempo, foi unificado, foi unido, foi ligado em seu tempo. Então a casa era pessoas, seus descendentes, também Jerusalém, a casa, e também a casa do templo dos crentes. Também foi uma promessa, um símbolo para ele, a casa do templo, que depois Salomão edificou. Mas também se anuncia a casa do templo dos crentes, que significa que o templo dos crentes começou a ser edificado em meio de Israel. E também depois se anunciaria o templo em nossos corações. Está relacionado. Então, o novo pacto, de onde ficamos nós agora. O novo pacto. E vamos à última parte desta apresentação. A instauração verbal foi em Jeremias, também em Ezequiel. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, o novo pacto foi instaurado em... Não. Seria instaurado para todo Israel. Para Israel, casa de Israel, e também para a casa de Judá. Mas não compromete, não precisa de mais pessoas ou nações. Só com Israel. Isso é importante para depois também tê-lo em mente. Quais foram as provisões ou promessas? Deus escreverá sua Torá em seus corações. Então a Torá não foi abolida, desechada, rejeitada, nada disso. A Torá iba a ser escrita, escribida em seus corações. O Senhor será seu Deus. Todos conhecerão o Senhor. Deus perdoará seus pecados. Deus reunirá o povo em sua própria terra. Deus limpará Israel espiritualmente. Deus dará à nação um novo coração. Deus colocará seu espírito dentro de seu espírito. Eles serão fiéis ao pacto da Torá. Mas isso, todavia, ainda não se cumpre. Sabe?
ainda não se cumpre, mas já começou. Já começou quando Yeshua, quando Jesus, ele foi sacrificado, ele ressuscitou, ele murió y resucitó. En ese momento começou o novo pacto, mas todavia ainda não se cumpre totalmente. Não se cumpre, mas todos estamos em um tempo onde se está cumprindo este novo pacto, mas por etapas. Ainda não chegamos ao final dessas promessas cumpridas no povo de Israel, por exemplo. Mas uma coisa que sim se cumpriu foi a volta, em parte, do povo de Israel à sua terra. Nos anos passados, cientos de anos passados. Mas todavia ainda não se cumpre tudo. Obrigações. Porém, a minha lei no íntimo deles e a escrevereis nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. As obrigações são cumprir a Torá, cumprir anteriores obrigações da Torá. Também cumprir com a fé. A fé também tem que cumprir nesse processo. As pessoas têm que caminhar, que andar com fé e cumprir de coração todas as palavras que Deus otorgou, que Deus deu, que Deus brindou a seu povo. E qual foi a señal ou símbolo? Como diz Ezequiel: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo. Um espírito novo. Ruach Hadashah, em hebraico. Ruach Hadashah, um espírito novo. Em vocês tirareis de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porém, o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente a minhas leis. Então, o Espírito Novo vem para o crente para cumprir suas palavras, para cumprir obrigações que Israel tinha que cumprir com Deus. Mas o Espírito Santo é uma señal, um símbolo, não somente para os judeus, ainda também foi um símbolo importante para os gentios. No Atos 15, por exemplo. Mas agora veamos ou vemos uma comparação dos pactos, todos os pactos, de Abraão, do Sinai, de David, novo convênio, novo pacto também. Como podemos ver, isso foi o que dijimos anteriormente. As señales foram circuncisão. Um momento, por favor. Aí. Señais foram circuncisão. No pacto de Abraão, o Shabbat, no pacto do Sinai. Señais também a casa, o templo, para David. Também a señal foi um Espírito Santo. Um símbolo, o señal diz que realmente uma pessoa está em um pacto. A pessoa que tem uma señal ou um símbolo precisa estar dentro de um pacto. Por exemplo, uma pessoa que se faz uma circuncisão na sua carne entra no pacto de Abraão. Ok? Uma pessoa circuncidada entra no pacto de Abraão.
Então, ele tem que cumprir fé e fidelidade. Ele tem que cumprir posteridade. Ele tem promessas como posteridade, herança, terra, grandeza, vença universal. Por exemplo, uma pessoa que mantém, guarda o Shabbat, tem obrigações. Por exemplo, fé e obediência. Também tem promessas. As promessas da Torá, bênçãos e maldições. Por exemplo, uma pessoa que assiste, tem um serviço no templo, que apresenta um sacrifício, etc. Tem obrigações como obediência, mas isso é só parte de descendência de David, o reinado, dinastia, que depois seria Yeshua, Jesus seria o rei por ascendência de David. Mas nós, todos, judeus e gentios, temos Espírito Santo. O que significa isso? Nós temos que cumprir fé e obediência. Mas essa fé, que é a mesma que tuvo Abraão, essa obediência que Abraão demonstrou, tem uma promessa. Todas as promessas anteriores dos convênios seriam parte desse novo pacto. As promessas são o cumprimento de todas as promessas dos convênios anteriores. Todas as promessas. Posteridade, herança, bênçãos, reino, dinastia, posteridade, herança, bênção, de novo, etc. Uma pessoa que está no novo pacto tem todas as promessas. Ainda não cumpra com, por exemplo, oferecer um sacrifício no templo, ou que não cumpra o Shabbat, ou que não esteja circuncidado, que não tenha circuncisão. Tem todas as promessas anteriores. Por quê? Essa promessa do Espírito Santo é uma garantia, é uma señal, um símbolo que permite o cumprimento de todas as promessas. Uma pessoa ainda não seja judeu, mas seja gentil, também tem que ter fé e obediência para cumprir todas as palavras anteriores, mas não precisa estar obrigado nas tuas promessas anteriores ou todas as obrigações anteriores. Só tem que entrar por meio da fé, através da fé. Por o novo convênio, o novo pacto, ele tem todas as promessas anteriores hechas a Abraão, finalmente. Mas o que poderíamos dizer sobre isso? Como nós, como os filhos de Abraão pela promessa, enxertados em Israel. Diz Efésios 2, 12 e 13. 12 e 9. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, sem Messias, sem um amajo, uma ligação, separados da comunidade de Israel. Vocês, gentios, não foram judeus. Vocês não tinham uma identidade da casa de Israel ou da casa de Judá, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Vocês não tinham promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, Jesus, o Messias, Yeshua, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos. É importante, concidadãos
dos santos e membros da família de Deus. Isso é como uma pessoa, um estrangeiro que vive, que mora em um país, outro país. E com o tempo, ele toma todas as costumes, tradições desse país, promessas, obrigações, como falam, etc. Os gentios foram aproximados desde longe para perto. Para Israel, como falamos há um momento, até o momento. O Espírito Santo garantiza, é uma garantia. Tá bem isso? Garantia? Sí, Sim? está bien, está bien. Uma garantia para todas as pessoas. Não importa se foram judeus ou gentios, de que eles ficavam dentro do pacto, do novo convênio, do novo pacto, por meio, através de Yeshua, de Jesus. Portanto, para os crentes gentios, não estão obrigados a cumprir todas essas señais, todas essas símbolos, mas sim podem. Por quê? Porque não, agora eles são parte de todas as promessas. Eles podem cumprir? Sim, poderiam, porque agora são pertos das promessas também nos pactos. Mas não estão obrigados. Los apóstoles, aí não sei como se diz, Apóstolos. apóstolos, não, não obrigaram para que os gentios tiveram que cumprir todas essas señais, oferecer sacrifício, praticar o Shabbat obrigatoriamente e também ter a circuncisão. Não foi uma obrigação. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Portanto, eles estavam dentro do pacto, não fora do pacto. Mas todos os judeus estavam surpreendidos, assombrados, não poderiam crer uma coisa como essa se não ficavam com a circuncisão, por exemplo. Mas Deus deu essa garantia para os crentes gentios e também para judeus, de tal maneira que, como dijimos, ou como aqui, como afirmamos no princípio, a fé de Abraão, acompanhada de suas obras, justificou a Abraão antes mesmo de ser circuncidado, mesmo antes de receber a Torá. Então, tanto judeus como gentios, pela fé, podem ser filhos de Abraão. Tanto judeus como gentios, pela fé. Porque pela fé foi Abraão justificado, mas não só por obras, também por fé. Fé mais obras que acompanhavam essa fé, finalmente. Então, todos somos filhos de Abraão pela fé, como diz essas palavras que estiveram no princípio. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então, vimos uma viagem por todos os pactos para compreender muito melhor as figuras, os elementos, para ver como somos filhos de Abraão por um novo pacto, tendo todas as promessas anteriores. Por isso, uma pessoa gentil e uma pessoa judia têm a mesma dignidade e respeito nessa relação de novo pacto. Somos irmãos, somos uma unidade, somos um povo, um novo homem, finalmente. Todos nós, outros. Obrigado pela sua atenção. Espero que seja de bênção para suas vidas e quedo aberto para perguntas.
Ayuda. Amém. Então, estamos aí abertos. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Podemos abrir os microfones aí, né, Stephanie? E aí, fiquem à vontade. Eu queria fazer um comentário, mas eu esqueci, peraí. Esqueci, gente, peraí, que daqui a pouco eu volto. Enquanto a Stephanie pensa, eu queria, na verdade, é uma pergunta também. Os vários pactos começaram a ser apresentados a partir de Abraão até o novo pacto. Então, são vários pactos. A maneira mais correta de vê-los são, assim, sequenciais, simplesmente, um após o outro, simplesmente, ou haveria uma hierarquia, uma subordinação. O primeiro é mais importante, o segundo é como que um subpacto do primeiro, e assim por diante. É quase uma consequência, até chegarmos no último. Então, são duas maneiras de ver. Um que seriam só paralelos, e outro seria uma subordinação, sendo o primeiro o principal. Ou o contrário, o último é o principal e os anteriores são preparativos para se alcançar esse último pacto. São como que degraus, né, que vai se pisando e subindo, né? Então, qual das três seria mais adequado a gente compreender? Vailton pode ajudar aí, Vailton? ¿Quedó claro, Ariel? Sí, entendí la pregunta. Mas quiero que usted ahora pueda traducir lo que yo diga Sí. para yo poder explayarme un poco más. ¿Tienes Sí, ayuda? la pregunta que hizo Pedro es si hay una secuencia natural de los pactos o hay Sí. una jerarquía entre ellos, Sí. o una jerarquía creciente o descendiente. Sí. Entonces, ¿cuál de los tres modelos ahí se adecua más a la cuestión de los pactos? Ya. Entonces, me ayuda para yo hablar y usted va al portugués, por favor, para explayarme aquí con ese tema un poquito más. Es una muy buena pregunta, la verdad. El primer pacto, el de Abraham, es el pacto fundamental de todos los otros pactos. No sé si Abayuton puede ahí traducir en tiempo real. O primeiro é um pacto fundamental de todos os outros. Porque el primero es el más importante, pero el cumplimiento del primero todavía no se concretaría hasta mucho después. O primeiro é mais importante, mas ele só se completa muito tempo depois. Entonces los pactos intermedios que hay son para cumplir finalmente el primer pacto. Os pactos que temos no meio aí é para cumprir o primeiro. Y el último pacto finalmente es el que completa las promesas dadas en el primer pacto. O último é o que completa a promessa dada no primeiro pacto. Ahora, no podemos decir que son aplicables para todos los pactos. Não dá para dizer que é aplicado a todos os pactos. El pacto de Abraham es para toda su descendencia. O pacto de Abraão é para toda a sua descendência. El del Sinaí es para todos los judíos o descendencia de Abraham también. O do Sinai para os judeus, para a descendência de Abraão. Pero el pacto del Sinaí no era para todo Israel. O sea, perdón, el pacto de David no era para todo Israel. O pacto de Davi não era para todo Israel. Era solamente para David y su descendencia. Esse era somente para Davi e a sua descendência. Pero para cumplirse las promesas que Dios prometió a Abraham,
Mas para cumprir as promessas de Deus a Abraão, tenía que haber un marco, a ver, tenían que haber condiciones en todos los sentidos que Dios le prometió a Abraham. necessitávamos ter as condições, os limites, as demarcações de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham una tierra, Deus prometeu uma terra, por exemplo. pero ¿cómo se establecería esa tierra? Mas como seria essa terra estabelecida? ¿Cuáles serían las leyes de esa tierra? Que leis teria essa terra? ¿Quién gobernaría esa tierra? Quem seria o rei nessa terra? Solamente podía ser Dios el reino, o sea, el que gobernara esa tierra. Somente Deus poderia governar essa terra. Por lo tanto, la promesa que le hizo a David es para cumplir el reinado en la tierra prometida. Portanto, a promessa de Davi é para cumprir a questão do reino nessa terra. Y el pacto del Sinai es para cumplir que toda la descendencia de Abraham cuidara de andar conforme a la voluntad de Dios en todos los mandamientos, en todos sus caminos. E do Sinai, verdade? Sí, sí. Sim. E a promessa do Sinai, o pacto do Sinai, é para que tenha aí a lei, o cumprimento de tudo que se tem que se fazer nessa terra. A família de Abraão. Claro. Y el nuevo pacto es el último pacto, en el fondo, pero todavía no se cumple totalmente. O novo pacto, que é o último que ainda não se completou totalmente. Entonces, sí va creciente, es una secuencia creciente. É uma sequência crescente. Y el nuevo pacto involucra todas las promesas y lo que se habló antes. O novo, ele envolve, ele acompanha tudo que foi dito anteriormente. Pero eso solo se cumplirá cuando venga el Mesías. Mas só será plenamente cumprido quando Jesus voltar. Entonces, para que venga el Mesías, primero tendría que haber estado todas esas condiciones dadas anteriormente para que tuviera el camino preparado y todas las profecías hubiesen sido dadas para que se cumplieran finalmente. Todas essas condições necessitariam estar como uma preparação para a vinda do Messias e estabelecimento do seu reino sobre essa plataforma. Ahora, estos 4 pactos sí están conectados. Mas sim, esses 4 pactos estão conectados. Pero hay más pactos en la escritura. E existem outros pactos na Escritura. Estos son los principales, pero hay más. Esses são somente os principais, mas tem outros também. Ahora, el estar dentro del nuevo pacto E estar no novo pacto significa que puede tomar las promesas de todas las anteriores. significa que podemos tomar todas as promessas anteriores. Pero ojo, atención, porque Atenção. nadie puede declararse descendiente de David. Ninguém se pode declarar descendente de Davi. O que yo ahora soy judío y sin serlo a lo mejor. Ou que agora sou judeu sem, na verdade, ter a descendência judaica. No significa eso, significa que entra, ¿cierto?, en esta relación de pacto como conciudadano junto con Israel, como unido a Israel. Não significa isso, significa que eu entro nesse pacto como cidadão, como participante com Israel. Y podría acceder a todas las señales quizás de los pactos anteriores, mas no es estrictamente necesario. Sim. Posso até receber ou me subordinar aos sinais dos pactos anteriores, mas não se faz necessário. Porque el propósito de todas las señales Porque o propósito de todos os sinais anteriores era que fuéramos conducidos por el Espíritu Santo en todo lo que hiciéramos. é para chegar nesse ponto, né? Nós conduzidos pelo Espírito Santo em tudo. En la carne, en la circuncisión, A circuncisão na carne, para que nos condujéramos conforme al Espíritu en la carne. assim, para que fôssemos conduzidos conforme o Espírito na carne. Isso? Sí, como en la circuncisión de la carne. En el Shabbat, para que anduviésemos consagradamente nuestro diario vivir.
E o sinal do Shabá é uma conduta diária que nos mostra como nós devemos viver. Y un lugar, un templo, una casa, para obviamente dirigir nuestra adoración solamente hacia Él. E o templo é como a morada de Deus a quem dirigimos somente a Ele, né? Nossas orações, nossos louvores. Y por eso Yeshua dijo, Por isso Jesus disse, llegará el día donde no adorarán ni en el monte de, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? Ah, ni en el monte de Ebal, si no me equivoco, o de Gerizim. Que no adorarán en el monte de Gerizim ni en el monte de Jerusalén, sino que adorarán en espíritu y en verdad. sim, chegará o dia que não adorarão no monte ou em Jerusalém, mas me adorarão em verdade, em espírito e em verdade. Y ahí en hebreo en el monte, es decir, en el monte es el B, la letra Bet, ¿cierto? En el monte é a letra hebraica Bet, En el monte Gerizim, en el monte Jerusalén y en espíritu y en verdad. que ele usa Bet antes de todas essas três palavras, que quer dizer em. Y ahí está la conexión con que finalmente va a haber una adoración genuina en cualquier lugar del mundo. Sim, aí tem uma conexão genuína que assegura que haverá adoração em todo lugar do mundo. Eso. Obrigado. Isso. Obrigado. A você. Bom, eu anotei meu comentário para não esquecer de novo. Quando a gente fala da nova aliança, tem muitas pessoas que falam que Jesus anulou a lei, né? Mas, na verdade, o que prometia essa nova aliança é que ele traria a lei para dentro do nosso coração, né? Isso que eu achei muito interessante, né? Que ele vai colocar o Espírito dele em nós, que é o sinal dessa aliança, e que esse Espírito traria a lei de Deus para dentro do nosso coração. Essa lei, na verdade, ela não foi abolida, né? Era só esse o comentário. Obrigado. Sí, Amém. Eu também queria comentar, tem muito a ver com o que a Stephanie falou, né? O novo convênio, a nova aliança, é o cumprimento de todas as promessas dos pactos anteriores. E para mim, assim, nunca fez tanto sentido como a palavra, né? Mateus 5, 17, 18, né? Jesus e a lei. Não pensem que vinha abolir a lei aos profetas, não vinha abolir, mas em cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo que nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, antes que tudo se cumpra, né? Então eu vejo que é isso mesmo, né? Nunca fez tanto sentido para mim essa palavra, né? Já lemos tantas vezes, já vimos, mas hoje, né? No dia de hoje, nesses últimos tempos, ela tem feito sentido. Amém, gente. Só isso. Amém, obrigado. ¿Cachaste? Amén. Sí. Sí. ¿Puedo comentar sobre eso? Una cosa. Pablo, este tema podemos extenderlo un poco más. Traducción. Sí, podemos extender un poco más ese tema. Con el libro de la carta a Romanos. El libro de la carta a los Romanos. Porque Pablo entiende de que todos los gentiles están entrando en el nuevo pacto. Porque Paulo entiende que todo los gentiles está entrando en un nuevo pacto. Pero cuando todos los judíos ya estén en el nuevo pacto, mas cuando todos los judíos ya están en un nuevo pacto, se cumple que toda la casa de Israel y la casa de Judá estén en el nuevo pacto, ya se culminan todas las cosas. Então, quando se cumprir aí que a casa de Judá e a casa de Israel estejam todos nesse novo pacto, aí estamos no ápice, aí se cumprem todas as coisas. Por eso es que en este tiempo se le llamó el tiempo de los gentiles también. Por isso que esse é chamado tempo dos gentios. Donde el que estaba alejado empezó a ser acercado. Onde os que estavam longe agora estão perto. Para alcanzar a entrar en este nuevo pacto. Para alcançar a entrar nesse novo pacto. Ahora, ¿por qué no se cumplió el nuevo pacto en un momento y ya? ¿Y por qué no se cumplió eso de forma inmediata? Bueno, veamos el caso del pacto de Abraham. ¿Cuánto tiempo se ha mantenido? Voltamos no caso do pacto de Abraão. Verifique quanto tempo isso tem se mantido. O el pacto del Sinai.
o pacto do Sinai. O sea, para que finalmente se complete todo, falta un tiempo. O sea, empezó el tiempo de las naciones para que entren a Israel como injertados, porque todavía va a haber un tiempo hasta que llegue ese cumplimiento final. Então, há um tempo aí estabelecido por Deus para cada coisa, então Deus abriu um tempo para as nações, para dar um tempo a elas entrarem nesse novo pacto, antes do final, Antes del nuevo pacto, antes do novo pacto, las naciones solamente podían entrar, por ejemplo, al pacto de Abraham. a única forma das nações entrarem aí, por exemplo, no pacto de Abraão, Era por la circuncisión. seria pela circuncisão, Pero, pero ahora existiendo un Espíritu Santo derramado sobre toda carne, mas agora com o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, no es obligatorio entrar en ese pacto. não precisamos, não é obrigatório entrar nesse pacto de Abraão. Por eso es que no es bueno judaizar ni gentilizar. Por isso que não é bom a gente nem judaizar e nem gentilizar. Tenemos que entender cómo nos relacionamos todos en este nuevo pacto, pero con una correcta doctrina. Sim, precisamos entender como nos relacionamos nesse novo pacto e cada um com a sua doutrina, compreendendo a doutrina. Y respetando a Israel y respetando a los conciudadanos, a los antes extranjeros, ¿cierto? Dentro de la familia de Dios. Com respeito mútuo aí entre Israel e os concidadãos e todos aí como famílias de Deus. Eso. Isso. Outra pergunta. Posso perguntar? Sim. Deixa eu ligar minha câmera aqui que ela fica fechando. Ariel, eu gostaria, assim, o entendimento que eu tenho, né? Primeiro, assim, só um comentário. Quando a Stephanie e a Magda, né? Dá para a gente ver a preocupação que a gente precisa ter em entender bem o contexto da nossa Bíblia, né? E algumas coisas na Bíblia em português que a tradução, ela foi infeliz na tradução, né? Por exemplo, Romanos 10, 4, né? Em Romanos, a gente até canta isso, né? Porque o fim da lei é Cristo. Essa é a tradução do português. Então, sim, como a gente tem aprendido isso, né? E a gente até tem música, e a gente até já cantou muito, né? Nós já cantamos muito disso, né? Porque o fim da lei é Cristo, como se com a vinda de Jesus a lei tivesse abolida, e graças a Deus a gente tem aprendido que não é nada disso, né? Isso é ótimo, assim, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas esse é um comentário. A minha pergunta para você, Ariel, sim, nós podemos ver os pactos, você nos ensinou hoje que tem mais de 4 até, né? Mas eu poderia ver os pactos no fim como um só pacto, sabe? Um só grande pacto, um só grande plano, e através da linha da história, Deus colocando o pacto dele em andamento através do curso da história, Ariel? Então, essa é a minha pergunta. E a outra, vou fazer duas, tá? Então, uma é essa, né? Eu poderia ver os pactos como um só pacto, sabe? E ao longo da linha da história, Deus colocando o plano dele e esses pactos sendo, assim, revelação progressiva da vontade de Deus, né? Então, essa é uma pergunta. E a outra, o novo convênio, nesse pacto do novo convênio, a vinda de irmãos messiânicos, assim, como você, como Pedro Soto, né? Como Asher Treiter de Israel, os irmãos messiânicos, os judeus aceitando Jesus, né? Jesus como o Messias, isso já não é parte do cumprimento desse novo convênio? Essas duas questões, Ariel, por favor, se você puder ajudar. ¿Quedó claro? Sí, la última pregunta no sé si la comprendí totalmente.
Si la última que él hizo es si con el reconocimiento de los judíos de que Yeshua es Hamashiach, ya se encaja ahí como un cumplimiento del último pacto. Sí, sí. Bueno, voy a responder a la acotación que hizo y a las dos preguntas. El fin de la ley es Cristo. Bueno, hay que entender, y aquí vemos, ¿cierto? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley dentro de un pacto? La ley son las promesas, ¿cierto? Y las provisiones de un pacto. Então, o que é a lei? A lei dentro do pacto são as provisões e as bênçãos do pacto, né? Son las condiciones en el fondo. As condições, na verdade, do pacto. Pero la Torá no es el pacto. A Torá não é o pacto. Entonces, ese es un error que cometen muchas personas, creer que la ley es un pacto. Esse é um erro que a maioria das pessoas cometem, crer que a lei é um pacto. No, la ley son condiciones dentro de un pacto. A lei, ela é um conjunto de condições dentro de um pacto. Que tiene bendiciones, maldiciones, E nesse conjunto tem as bênçãos, as maldições, mandamientos mandamentos y otras cosas más. e outras coisas más. Entonces, bueno, ahí una acotación. Ahora, la primera pregunta que hizo, sí, el pacto más grande de todos, podríamos decir que es el último pacto. Sim, a pergunta que você fez se é o pacto mais grande de todos, o que podemos dizer é que é o último pacto. Porque involucra a todos los anteriores. Envolve todos os anteriores. El propósito de todos los anteriores es que se establezca ese nuevo pacto y todas las promesas hechas inicialmente se cumplan. E claro, todos os anteriores tinham o propósito de chegar nesse maior, nesse último, e que tudo que estava antes se cumpra. Y eso es como lo que mencionó sobre la revelación progresiva. Isso é o que já se mencionou sobre a revelação progressiva. Era imposible que Abraham, a una sola persona, le entregara todas las condiciones del pacto. Era impossível que Deus entregasse todas as condições, todas as revelações para uma pessoa nesses pactos. Pero sí, a través de Abraham, todos entramos, por así decirlo, en el pacto. Mas por meio de Abraão, sim, todos entramos nesse Por la pacto, fe. no pacto. Por la fe. Pela fé. De la fe. Entonces, la revelación progresiva en las escrituras es muy importante. No son dispensaciones, porque recuerden que un pacto no anula a otro pacto. O processo de revelação progressiva é muito importante dentro do... Que no son dispensaciones. Não é dispensação. Un pacto no anula a otro pacto. Um pacto não anula o outro pacto. Ou seja, é uma revelação crescente de Deus e os pactos também. Eu entendido, Ariel, que é um crescente também de pactos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces no es más salvo el que está dentro de más pactos. Então não é salvo aquele que tem mais pactos, que está dentro de mais, no cumprimento de mais pactos aí. Pero el que está en el nuevo pacto está protegido por todas las promesas de todos los pactos. Mas aquele que está no novo pacto está coberto, está bendizido, está bendito por todos os outros pactos. Pero, por ejemplo, un judío que no cree en Jesús, Um judeu que não crê em Jesus, ni en el nuevo pacto, nem no novo pacto, él está en el pacto de Abraham y del Sinaí, ele está no pacto de Abraão e do Sinai, que son una red de apoyo para un judío. que é uma rede de apoio para um judeu. Es importante también, no se ha anulado ese pacto. E como ele é importante, não foi anulado. Por eso Pablo dice, ¿en qué aventaja ser judío? E por isso que Paulo disse, que vantagem tem ser judeu?
que tienen la Torá, que tienen las promesas, que tienen a los patriarcas, Tem Torá, promessas, patriarcas, tienen la fe, ¿cierto? tem a fé. A través de eso. O sea, un judío tiene siempre una red de apoyo para estar dentro del pacto y que Dios se relacione con él. Ou seja, o judeu tem uma rede de apoio para estar dentro de um pacto e garantir a relação de Deus com ele. Porque el nuevo pacto es para todos los judíos. Porque o novo pacto é para todo judeu. Pero tiene que entrar a ese nuevo pacto. Mas tem que entrar nesse novo pacto. Y eso él tiene que circuncidar su corazón. E para isso ele precisa ter o coração circuncidado. Y el corazón circuncidado es justamente la señal del Espíritu Santo. E o coração circuncidado é justamente o sinal do Espírito Santo. Entonces, él está protegido aún en este tiempo que no ha creído en Jesús. Então ele ainda está protegido, ainda que não tenha crido em Jesus. Y si vive bajo la fe o conforme a la fe, E se vive embaixo da fé, conforme a fé, sigue viviendo como hijo de Abraham. segue vivendo como filho de Abraão. El problema sería que solo se tornara en un legalista. O problema é ele se tornar somente um legalista. Que pensara que sus acciones lo podrían salvar. Quando pensa que as ações que ele faz podem salvá-lo. Pero todo lo que significa el nuevo pacto ya se podía desprender de los pactos anteriores. Mas tudo que significa o novo pacto já poderia desprender das questões anteriores. El pacto de Abraham es por la fe, no por las obras. Porque o pacto de Abraão é pela fé e não pelas obras. El nuevo pacto es por la fe y no por las obras. O novo pacto é pela fé e não pelas obras. El pacto del Sinaí también tiene fe, pero que tiene que cumplir condiciones que no tienen que ver con la finalidad de salvación. O pacto do Sinai também é pela fé, embora tenha aí as condições, mas as condições não é a questão para a salvação. Porque cualquiera que está dentro del pacto del Sinaí está también en el pacto de Abraham, Porque qualquer que esteja no pacto do Sinai está também no pacto de Abraão, que es por la fe. que é pela fé. Entonces, el judío tiene una ventaja y una protección en ese sentido. Ou seja, o judeu tem uma vantagem e uma proteção nesse sentido. No, creo que eso no lo había preguntado, pero bueno, lo agrego. Acho que não foi essa a sua pergunta, mas tudo bem. Ótimo, ótimo, Ariel. Obrigado, Ariel. Em relação aos judeus messiânicos, Ariel, então, a chegada dos judeus messiânicos, o aumento dos judeus messiânicos, seria um cumprimento do novo convênio, do pacto do novo convênio? Parte En el nuevo pacto. É o novo pacto. É um crescimento, né, desse novo pacto, da Porque realização desse novo pacto. en la medida que llegamos al final de los tiempos, todo va a acelerarse. E na medida que vamos chegando no fim dos tempos, tudo vai se acelerando. Y así como empezó todo con la descendencia de Abraham, una familia, después se multiplicó, también en el nuevo pacto comenzó con unos pocos y se multiplicaría hasta llegar a muchos. Assim como aconteceu com a descendência de Abraão, uma família, uns poucos, e depois cresceu até formar uma nação, assim estamos nesse processo do novo convênio que começou com poucos e está se alastrando. Y en los últimos tiempos es cuando el pueblo judío va a entrar más rápidamente al nuevo pacto, por las señales que lo rodean. Uhum. E os últimos tempos vão se dar justamente pela aceleração dos judeus entrando nesse novo pacto, pelos sinais que nós estamos El vendo. establecimiento del Estado de Israel es parte de ese cumplimiento, es una aceleración. O estabelecimento do Estado de Israel é parte disso, dessa aceleração. Los pactos que están haciendo las naciones árabes hoy día con Israel
también muestran parte de este aceleramiento. Os pactos que estamos vendo aí das nações árabes com Israel também é parte desse processo de aceleração. Isaac también hizo pactos con las naciones vecinas, ¿cierto? Cuando estaba en Canaán. Isaac, quando estava em Canaã, também fez pacto com os vizinhos. Abraham también hizo pactos con sus vecinos. Abraão também fez pacto aí com os vizinhos. Y todo eso antecedió al cumplimiento de cuando Israel se conforma como una nación. E tudo isso foi antes, antecedeu Israel estabelecido como uma nação. Entonces, algo nos está diciendo también todo eso. Então, tudo isso que está passando agora, está nos dizendo. Isso. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Shalom. Bem, gente, deixa eu só Tudo bem? fazer uma pergunta Tudo que bem. me veio aqui na mente agora. Ariel, podemos dizer que o povo judeu, eles têm uma vantagem a mais do que o gentil, por eles já ter todos esses pactos e por ter o conhecimento. Será que é como se eles estivessem mais próximos da revelação, por passar por todos esses pactos, ter todo esse conhecimento? Sí, hay una frase de la literatura judía Tem uma frase da literatura judaica que dice lo siguiente: que diz: todas las naciones son incircuncisas, todas as nações são incircuncisas, pero Israel es incircunciso de corazón. mas Israel é incircunciso de coração. Israel tiene la circuncisión de la carne, los pactos, las promesas, está muy cercano. Israel tem tudo isso perto, os pactos, as promessas, a circuncisão, Pero siempre ha sido la debilidad la circuncisión del corazón. mas sempre teve como seu ponto fraco a circuncisão do coração. Es como el hijo que de la parábola del hijo pródigo, É como a palavra do filho pródigo, el que siempre lo tuvo todo o que sempre teve tudo y que no apreciaba en el fondo lo que tenía. e que não valorizava tudo que ele tinha. Y cuando llegó el momento de recibir al hermano, Quando chegou o momento de receber seu irmão, su corazón no estaba preparado. não tinha o coração preparado. El corazón de Israel, que es incircunciso, O coração de Israel, que é incircunciso, no permite justamente ver a las naciones como acercándose a ellos. não permite ver esse processo das nações chegarem perto deles. Cuando se circuncide sus corazones, Quando tem o seu coração circuncidado, pueden ver una visión como la que vio Pedro. aí eles vão ver a visão como a visão que teve Pedro. Vio, cierto, a las naciones como animales, Deus mostrou as nações Impuras. como animais impuros. ¿Y qué le dijo Dios? Mata y come. e que disse Deus, mata e Y come. él dijo, no, pero ¿cómo? E ele disse, eu? Por que vou fazer isso? Bueno, realmente en ese momento él entendió que Dios también estaba circuncidando los corazones de las naciones. Nesse momento, ele entendeu que Deus estava circuncidando o coração Y que tenía que acercarse a las naciones. e que ele tinha que chegar perto das nações. Entonces, para el judío es cómodo también tener todas las promesas y los pactos. Então, o judeu está numa comodidade de ter todos os pactos, Pero no está recibiendo, ¿cierto?, a las naciones y a los que se acercan a ellos de la manera en que deberían, y que fue su llamado, porque a Abraham se le dijo, en ti serán benditas, y tú serás una bendición para todo el mundo, todas las familias Sí. de la tierra. mas não está recebendo as nações da terra como deveria, baseado na promessa que foi dada a Abraão. Que nele Sí. seriam benditas todas as nações da terra. Y eso también es para todos los judíos, esa palabra, esa promesa.
E essa promessa, essa palavra é para todos os judeus. Eso. Vocês aguentam mais uma breve comentário e pergunta? Aqui nós falamos do pacto de Davi, né, com Davi. No livro de Atos, no capítulo 15, quando tem aquela reunião em que os gentios são introduzidos à igreja, sem necessidade de se judaizar, né? Então, Tiago, quando está encaminhando para a conclusão, ele cita aqui da restauração do tabernáculo de Davi, reedificação do tabernáculo de Davi. Qual a relação do tabernáculo de Davi, ou do pacto de Davi, com o ingresso dos gentios sem circuncidar na igreja? Ok. ¿Me puede traducir un poquitito por si no me entendí alguna cosa? Sí, en Atos 15 habla sobre la restauración del tabernáculo de David. Y la pregunta de Pedro es qué relación tiene esto con el ingreso de los gentios en la nueva promesa con la renovación del tabernáculo de David. Ok. Bueno, cuando queremos relacionar al templo con los gentiles es difícil. Relacionar el templo con los gentios no es fácil. Pero por lo menos tenemos algunas pistas dentro del libro de Isaías. Mas tem algumas pistas de isso no livro de Isaías. Donde extranjeros y eunucos podrían acercarse al templo. Onde estrangeiros e Eunucos. Sim, onde estrangeiros e eunucos poderiam se aproximar ao templo. Y tendrían un nombre, dice, mayor que el de hijos. Poderiam ter um nome maior do que de filhos. O sea, podrían llegar a convertirse en todavía más cercanos dentro del templo. Poderiam se converter em mais próximo dentro do templo. Si ellos quisieran hacerlo en el fondo. Se eles quisessem fazer. Entrando en una relación de pacto con Dios. Entrando numa relação de pacto com Deus. Ahí en particular menciona el guardar el Shabbat. E em particular o que menciona aí é guardar o sábado. O sea, el pacto del Sinaí. Ou seja, o pacto do Sinai. En el fondo está diciendo aquellas naciones que también quieren acercarse a Dios. No fundo está dizendo que aquelas nações que querem chegar mais próximos de Deus, que no están obligadas o no deben cumplir todas esas obligaciones, não deveriam cumprir todas as obrigações. que a lo mejor no tienen un lugar dentro del templo. O melhor, não teriam lugar dentro do templo. Si ellos se comprometieran a guardar el pacto con Dios, ¿cierto? Como el pacto del Sinaí. Se eles se comprometessem a guardar o pacto do Sinaí, podrían tener un lugar dentro del templo y aún en un lugar privilegiado. Poderiam ter um lugar dentro do templo e ainda um lugar de privilégio, um lugar destacado. Entonces, ¿cómo entender eso si en la Nueva Jerusalén solo está Israel? Então, como entender isso se na Nova Jerusalém só tem Israel? O las tribus de Israel, mejor dicho. Ou as tribos de Israel, melhor falando. Hay parte de las naciones, pero están fuera. A parte das nações, elas estão fora do templo. Es porque presumiblemente parte de los gentiles, porque se presume aí que parte dos gentios se convertirían también en Israel con los privilegios de esas tribus. Se converteriam a Israel com o privilégio igual dessas tribos. Y es algo difícil a lo mejor de ver a través del tiempo. É algo difícil ainda de entender e vamos ver ao longo do tempo. Porque dentro de cuál pacto entra, dice bastante. Sim, aí temos que ver aqui embaixo de qual pacto entra aí.
Pero finalmente todos van a estar en el nuevo pacto. Mas o importante é que finalmente todos vamos estar embaixo do mesmo pacto, do novo pacto. Al menos sabemos que una parte va a entrar como un conciudadano. E sabemos que uma parte vai entrar como cidadão, Otra parte de los gentiles va a ser absorbida en las tribus. outra parte dos gentios vão ser absorvidas pelas tribos. Y en el libro de Isaías dice que él escogería sacerdotes entre los que vinieran en ese tiempo. No livro de Isaías, Sí. fala que ele escolheria sacerdotes que viriam das pessoas nesse tempo. Entonces, para los gentiles no todos van a tener la misma relación con el templo. Então, nem todos os gentios vão ter a mesma relação com o templo. Va a depender de hasta dónde hayan llegado, probablemente, en la relación de pacto. Provavelmente vai depender até onde eles avançaram com a relação do pacto, ou dos pactos. Sí, eso. Isso. Si no, no sé si fue o no respondido, o podría a lo mejor extenderme un poco más. Me comenta, Pedro. Se não ficou claro, Pedro, por favor, me diga e a gente tenta dar um jeito. Confere com isso as palavras da profecia, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e retificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas do século. Então, pelo que eu entendi, o tabernáculo de Davi refere-se ao templo. La casa. Todo lo que significa la casa. Que la casa es, claro, la casa es la descendencia, que es el Mesías. A casa é a descendência que é o Messias, El rey Mesías. o rei Messias. También la casa, que es en sí el templo, que va a haber un lugar de adoración. E também como sentido de lugar de adoração. Y también un templo que va a ser todos los creyentes, que es el templo que somos nosotros. E também no sentido que vai reunir todos os crentes, que parte disso somos nós. Y no solo van a ser templo los judíos, sino todos los que se hayan purificado como un templo en el fondo. Vão ser templo não só os judeus, mas todo aquele que se purificaram para esta comunidade, para esta obra do templo. Né? Porque según algunos intérpretes, la Nueva Jerusalén es una Jerusalén construida por el templo que somos todos nosotros. Segundo alguns entendidos aí, a Nova Jerusalém, na verdade, é o templo que somos todos nós. É a junção desta congregação. Claro. Y esas tres cosas que son las señales del pacto de David se tienen que restaurar. E aí, tem aí três coisas do sinal de Davi que precisam ser restauradas. El rey Mesías, un templo, y también el templo que son los creyentes, que son las personas que van a ser judíos y no judíos que se van a acercar a ese templo. Então, ter o rei, que é o Messias, ter o templo, que vai ser a Nova Jerusalém, e ter o templo de pessoas que somos nós, judeus e gentios. Sí, eso. Obrigado. Obrigado você. O de nada era, ¿no? De nada, eso. Esas tres cosas. A casa, a señal, o símbolo do pacto de David é a casa. A casa família, casa templo, casa nossos corpos. Isso. Tudo isso. Amém. Gracias. Es interesante ver todas estas cosas a la luz de estos pactos que hoy día estudiamos. É importante olhar tudo isso sempre à luz
desses pactos que estudamos hoje. Porque se puede entender mucho más esquematizado cada relación, cada cosa. Porque assim entendemos de uma forma esquematizada a relação de todas as coisas. Y no evitamos las confusiones y mezclar pactos con condiciones. E assim evitamos a confusão ou a mistura de pacto com condição. Y con las señales. Y sabemos cuáles son las señales y a qué pacto se refieren. E também com os sinais, porque aqui vemos quais são os sinais e a que pacto está atrelado. Y cuáles son las promesas que vienen de ese pacto. E quais são as promessas que derivam desse pacto. Y todo eso es lo que se va a restaurar en el nuevo pacto de los últimos tiempos. E tudo isso é o que vai ser restaurado no novo pacto do último tempo. Isso. Bem, acho que vamos aqui um pouco avançado já no tempo, ok? Ariel ainda tem lá o Cafecinho. compromisso. Tempo para um cafezinho. Ainda tem o compromisso do Shabbat com os irmãos da comunidade. E então, Ariel, me gustaría acá, de nuevo, en nombre de todos, agradecerle por esta bendición que compartiste con nosotros. Salimos de acá enriquecidos y bendecidos con su palabra, ¿ok? Y como he comentado en el comienzo, probablemente creo que no quedaremos solamente en esta. Probablemente vamos molestarte ahí para otras oportunidades y para que tú compartas un poco más lo que tú tienes ahí en Chile con nosotros de acá también, porque además somos comunidades hermanas, ¿no? Sí. Sí. Encantado. De nada. Entonces, no sé si tú tienes ahí un comentario final o si le gustaría decir algo para cerrar acá con todos. A ver, bueno, más que nada, más que dar una palabra o reflexión final, yo creo que ya la hemos dicho bastante, pero sí que podamos tener ese corazón circuncidado y que su Espíritu Santo nos ayude no solamente a llevar a toda verdad y a toda justicia en nuestra propia vida, sino también en la vida de los demás, porque fue dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros porque somos uno, porque uno es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Que está repartido en nosotros, por lo tanto nos tiene que unir. No puede haber un sentimiento o un espíritu que nos divida. Al contrario, entonces cuando hay un sentido de unidad es porque el Espíritu está haciendo un trabajo realmente en nuestra vida, en la vida de los corazones, ¿cierto? De las personas de Israel, de los judeos, ¿cierto? De los cristianos, y que realmente esa verdad y esa justicia nos lleve a un camino en común, que realmente somos hermanos y Dios está haciendo todo esto no por aquí, por allá y solamente en mí, sino en todos. Entonces, quitar esa cáscara, eso que está en el corazón, para poder ver al hermano bien. Israel todavía, o el judío todavía ve la elección, el ser el pueblo escogido, elegido, como algo muy bueno para sí, pero como que todavía no lo utiliza para bendecir a otros. Y cuando Dios llamó a Abraham, lo usó para bendecir a otros y a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que nosotros siempre tener en nuestra vida, podamos bendecir a otros. Y así despertemos también ese celo, esa siumi creo que se llama, ese celo, ese siumi, por Israel para que también despierte y que se pueda acelerar, pueda venir pronto nuestro amado Mesías Rey a reinar, Yeshua, ¿cierto? De Nazaret. Eso, muy agradecidos por la invitación y bueno, que se repita entonces. Si les gustó, lo vamos a tener otra reunión, así como yo disfruté mucho compartiendo allá en Brasil con ustedes, en sus comunidades. De verdad, disfruté mucho, tengo muy lindos, bonitos recuerdos. Entonces, tener esto para mí también es muy edificante, de verdad. Eso, muchas bendiciones para todos. Y saludos desde nuestra comunidad en Chile.
Amém. Alguém mais? Alguma palavra? Ok. Stephanie? Eu. Eu só apareci para dar tchau, gente. Na verdade, eu queria agradecer todos vocês que participaram. Como eu falei no começo, eu estava gravando aqui, então logo mais eu vou disponibilizar para vocês, caso vocês queiram reassistir e ver algum detalhe, alguma coisa que vocês perderam. E então é isso. Fiquem atentos aí ao e-mail, que se a gente tiver mais conteúdo eu vou enviar para vocês. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Eu acho que é isso. Até a próxima. Se me permita somente uma última pergunta aqui. Ariel, ¿es posible Sí. compartir con nosotros esta presentación? Sí, por supuesto que sí. Sí, excelente. Se la y mando depois a chega usted apresentação. y usted la hace llegar ahí a los demás. Vale. Então, enviando a apresentação para mim, depois eu envio pela Stephanie a vocês, ok? Ok. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau para vocês. Até a próxima. Graças Até a Ariel. próxima. Tchau. Shalom Obrigada, a Ariel. todos. Tchau, pessoal. Shalom. Shalom, Vai, shalom. obrigada. Boa tarde. Tchau. Obrigado. Obrigada. Lady, Márcia, Stephanie, Elizabeth, Shabbat Regina, shalom. Claudio, Shabbat Magda, shalom. Stephanie, Shabbat shalom. Juliane. Shabbat shalom. A paz. Tchau. Shalom, a paz. Uma bênção, viu? Gente, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado. Saudade, hein, Ariel? Sim, sim. Saudade. Muchas gracias, Shalom, Ariel. shalom. Que Deus siga te bendicindo. Amén. Shalom. Un Shalom. saludo a todos de la comunidad. Ya, ahí en su nombre, más ratito ahí le damos sus saludos. Sí, ahí. Ok. Que esté muy bien entonces. Shalom. Shalom. Chao. Shalom, shalom.